No episódio de hoje da série O Cinema e os Trapalhões, por quem fez e por quem viu, nós vamos conversar com o professor Sidney Ferreira Leite. Ele é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo. Ele avalia a crítica no filme dos Trapalhões e a receptividade do quarteto na academia. Confiram. Professor, os Trapalhões, calculo aqui de 1978, quando foi a estreia do Mussum em O Planalto dos Macacos, até 1990, quando eles fizeram Uma Escola Atrapalhada e aí falece o Zacarias, foram 22 filmes nesse tempo, quase 2 filmes por ano. Nós podemos dizer que os Trapalhões foram um ensaio de indústria cinematográfica no Brasil? Tenho pensado bastante sobre isso. Tenho convicção de que a resposta é positiva, sim. Mesmo antes de 78, os Trapalhões sucessivamente batiam recordes com os seus filmes, mesmo os quatro não estando atuando, via um personagem convidado, os filmes sempre faziam muito sucesso de bilheteria. E eu iria até um pouco mais longe. Acho que os Trapalhões, eles deram um primeiro impulso no Brasil, o que hoje nós chamamos de interatividade entre as diversas mídias. Eles fizeram com maestria essa conexão entre sucesso na TV, sucesso no cinema. Então, acho que os Trapalhões, sem dúvida, demonstram a possibilidade do êxito de uma indústria cinematográfica no Brasil. A gente sabe que nós tivemos experiências frustradas antes, especialmente da Vera Cruz. Então, a minha resposta é positiva. Os Trapalhões é um exemplo cabal, claro, nítido, das amplas possibilidades de êxito de um cinema brasileiro popular que se paga, que não precisa ficar com pires na mão pedindo, enfim, financiamento. E tem uma questão também dos Trapalhões, essa parodiar clássicos da literatura universal, Se temos O Planalto dos Macacos, que é um filme americano, mas eles fazem uma paródia desse filme, O Mágico de Oroz, Como que você acha que de certa forma é uma maneira de fruição desses clássicos, desses cinematográficos ou literários, de obras consagradas, um público como o nosso? Sim, eu acredito muito numa expressão que os americanos usam mais do que os brasileiros, os estudiosos, que é a cultura da mídia. A cultura da mídia, ela proporciona, ao contrário de críticos que têm grande preconceito em relação a esses filmes populares, mas a cultura da mídia, esses filmes que, entre outros aspectos, propagaram obras, textos, filmes importantes de Hollywood, com certeza estimularam os espectadores a irem às fontes, a lerem esses livros, a buscarem os originais. E este é, sem dúvida, um serviço que os Trapalhões prestaram para a educação, e que é muito pouco valorizado e praticamente ignorado pelas críticas. Então, acredito que essa comunicação clara, objetiva, direta que os Trapalhões tinham com o seu público auxiliou enormemente a popularização, a massificação de obras que ficariam guardadas na gaveta sem ter acesso ao grande público. Até nesse aspecto que você lembrou muito bem, os Trapalhões foram importantes. Uma das críticas da crítica era justamente que eles não pegavam, nesse sentido, desses clássicos, tanto do cinema americano como da literatura universal, eles não partiam de uma ideia original. Eles iam por um caminho muito mais fácil. Você acha que tinha razão nisso? Era
era uma maneira mais fácil de chegar ao sucesso, já tendo esse público conhecimento dessas obras, ou pelo menos referência dessas obras? Veja, quando a gente pensa em comunicação, de modo geral, e cinema de uma forma específica, né, nós temos a mensagem e os receptores dessa mensagem, né? Os Trapalhões, especialmente o Didi, sabia muito bem de como chegar a esses receptores, falando de uma linguagem bem objetiva. Qual era o público dele, né? Que estratégias narrativas, né, o público dos Trapalhões gostavam, se identificavam, né? E eu penso que dentro de uma indústria cultural, de uma indústria cinematográfica, se a gente pensar em mercado, é uma opção. Da mesma forma que nós poderíamos pensar o cinema novo, né, também como uma mensagem que vai atingir o seu público, o seu recorte de público, né? Eu falo sobre isso no meu livro. O cinema novo tinha um grande equívoco. Eles faziam filmes com a ideia de transformar a realidade, de conscientizar o povo, as massas, só que usavam uma linguagem bastante hermética, que não chegava exatamente a esse público que eles pretendiam atingir e gerar uma consequência com a mensagem que eles pretendiam passar. O Didi e os Trapalhões, eles eram muito assertivos, eles tinham muito claro, colocaria o Mazzaropi também, né, dentro dessa perspectiva, né? Eles tinham um público, eles faziam filmes com mensagens, com estratégias narrativas. Aqui eu destaco, inclusive a gente estava falando de literatura universal, de produções hollywoodianas que receberam paródias, né? Mas um filme importante dos Trapalhões são os Saltimbancos Trapalhões, né? Inclusive ali houve uma certa estratégia do grupo. Imagino que o Didi teve um papel importante de ampliar um pouco esse público e levar para as telas de cinema um filme mais elaborado, de uma história um pouco mais elaborada, né? Então, o que eu vejo é sempre uma preocupação, e eu acho isso muito nobre, muito correto, dos Trapalhões de respeito ao seu público. Tá? Se a gente pega a história do cinema americano, né, os filmes, os atores, os diretores que fizeram a história de Hollywood, foram produtores, atores, diretores que foram fiel ao seu público. Você está falando, essa questão, os Trapalhões sempre trabalharam com esse enfoque do público infantil, infanto-juvenil, e estendia para a família, né? Foi uma sacada incrível, porque a criança nunca vai sozinha ao cinema, vai com os pais, então aumenta a bilheteria. Nessa linha histórica do cinema nacional, nem antes, nem depois dos Trapalhões, não teve um grupo, ou uma companhia, ou um ator, ou uma atriz, que trabalhou tanto tempo com público infantil. Né? A Tainá teve 3 sequências e parou. Xuxa teve poucos filmes e parou. Por que o senhor acha que é tão difícil o cinema nacional fazer filmes para criança, para o público infanto-juvenil? Isso faz parte da nossa história, né? Se a gente pega desde das origens do cinema brasileiro, a criança como público, ela aparece muito esporadicamente, né? Você tem filmes, talvez seja até algo um pouco mais amplo, né? Da relação entre os filmes e os seus nichos, né? Poderia colocar até Roberto Carlos, né? Que também vai procurar um nicho, ele faz alguns filmes e depois não tem uma sequência maior, né? Provavelmente os Trapalhões tiveram êxito porque fizeram essa ponte com a televisão, né? Aqui tem algo sobre os Trapalhões que eu não escrevi na época, né, que eu estava redigindo o meu livro. Os Trapalhões é um capítulo, né, do livro, um dos capítulos mais importantes, que é exatamente a televisão. É o auge da TV aberta, né? Nós não tínhamos a TV a cabo. E o auge da massificação da TV, que ocorre mais ou menos na época do Milagre Brasileiro, em que a classe média e as classes subalternas conseguem comprar a TV a prazo, até em 36 vezes.
Tá? Eu estou falando início dos 70 até o final dos anos 80. Então você tem uma grande massificação da TV brasileira. Veja, é o auge das novelas da TV Globo em termos de audiência, as novelas da Janete Claire. Desde Selva de Pedra, que deu 100 pontos no Ibope, até Quem Matou Salomão Ayala, enfim. A gente está falando da década de 70, década de 80, que é o grande auge da TV. E os Trapalhões fazem parte dessa história. E o nicho que eles definem dentro do público, né? Primeiro na Tupi e depois na TV Globo, é exatamente esse alvo da criança. E eles conseguiram, e aí é mérito deles, porque nós tivemos outros programas infantis. Então, houve uma perseverança em acreditar que o cinema poderia dialogar, o êxito que eles tinham na TV, poderia dialogar com o êxito no cinema. E aí vira uma relação dialética, porque o êxito no cinema também fortalecia o programa de TV. Então chega um momento, se a gente for usar uma metáfora, né, em que as massinhas coloridas se misturam e formam um todo bem fechado, dialético, de êxito, né? Então você tem audiência na TV, um filme de sucesso no cinema que alavanca, que, né, leva ainda mais audiência para a TV. Né? Então, objetivamente, o que a gente tem é uma indústria. Né? E aí, os Trapalhões, infelizmente, ele é um capítulo numa história muito maior. Né? E você tem razão, a criança, como também o jovem, né? O jovem é esquecido no cinema brasileiro. Talvez agora com a Globo Filmes se fez um esforço, né, de atingir esse jovem que objetivamente vai ao cinema, né? Vai ao cinema. Os filmes dos Trapalhões, eles sempre se valeram de perseguições, tem muito tiro, tem muita briga. Era um humor visto sob os olhos de hoje, politicamente incorreto. Quando brincam com a questão do Didi ser imigrante nordestino, falam de cabeça chata, o Mussum, grande pássaro, o Dedé, né, macho e fazem um pezinho assim, né, tal. Você acha que esse tipo de humor, os Trapalhões sobreviveriam nos dias de hoje com essa patrulha ideológica, fazendo esses filmes com tiros, o público voltado para criança, com tiro, apesar de não ter uma morte lá, você não vê sangue, mas tem muito tiro, tem muita pancada. Esse tipo de humor sobreviveria a essa patrulha que vivemos hoje? Excelente pergunta, excelente pergunta. Provavelmente não. Provavelmente não. Você tem um ciclo, né? A partir dos anos 90, aquela crise do cinema brasileiro, ela não é uma crise, também é algo que eu tenho pensado sobre esse tema. Ela não é uma crise apenas pelo fim da Embrafilme, pelo corte de gastos governamentais. Ali você tem uma transição que envolve produção, linguagem, uma mudança na própria sociedade, né? Então, provavelmente, hoje os Trapalhões teriam muitas dificuldades. Desenha, inclusive, um cenário, se a gente pudesse fazer uma projeção que, ao mesmo tempo, é uma grande dose da gente tentar imaginar como seria, né? Colocar o si nessa história. Provavelmente o público hoje dos Trapalhões seria um público da faixa dos 40 anos para cima. Um público que iria ao cinema um pouco com saudosismo da infância, mesmo da adolescência, né? Mas penso que hoje o público dos Trapalhões seria muito mais restrito e eles teriam muitas dificuldades de ainda ampliar o público e mesmo chegar às crianças, né? Porque o politicamente correto ele trouxe muitos limites para o humor, né? A gente consegue perceber isso claramente na TV, na própria TV, em que se emergiu a figura do stand-up, né? Daquele humorista
que vai discutir temas políticos, temas sociais, né? E esse nonsense dos Trapalhões, não é? Ele hoje teria pouco espaço, né? Nós temos uma mudança no humor na TV e mesmo no cinema muito intenso. E nessa história tem que entrar a Globo Filmes. Né? O tipo de humor hoje que a gente vê nos filmes da Globo Filmes, né? É um humor um pouco da Zona Sul carioca, com uma certa sofisticação e muito inspirado no humor norte-americano, né? No cinema norte-americano, no romance misturado com um pouco de comédia, né? Tem um pouco de porno chanchada também. Eu acho que muitas portas e janelas estariam fechadas para os Trapalhões. Seria muito mais hoje uma questão de recordar do que propriamente algo que estivesse interagindo, né, com os novos tempos e com... A sociedade ficou muito mais chata, né? O politicamente correto deixou a sociedade de humor, não é? Muito preso. E talvez isso explique ainda a sobrevivência da Praça é Nossa, por exemplo. Porque ela ainda tem um pouco desse humor do politicamente incorreto, né? E continua aí fazendo... quer dizer, tem um público. É um público restrito, né? Então acho que hoje os Trapalhões... Aquela coisa universal dos Trapalhões, que todo mundo parava domingo, 7 horas para assistir, né? Antes do Fantástico, que competia com o Silvio Santos, inclusive ganhava, né? Do Silvio Santos. Eu acho que hoje são outros tempos. Não haveria... Haveria um espaço, mas não aquele espaço amplo que os Trapalhões tiveram fins dos anos 70, anos 80. Os Trapalhões, mesmo trabalhando com esse enfoque para o público infantil, infanto juvenil, eles trataram com temas urgentes também. O Mágico de Oroz fala dessa questão da seca nordestina. A filha dos Trapalhões, naquela época, aquela questão da adoção, das famílias vender os filhos para famílias estrangeiras. Os Heróis Trapalhões falam da questão do desmatamento na Amazônia. São temas áridos para o entendimento da criança. Você acha que, de certa forma, eles foram audaciosos ao tratar desses temas em filmes, no público infantil e tudo mais? Sim. E o que nós devemos elogiar ainda mais é tratar desses temas e conseguir passar uma mensagem. Né? Nos filmes dos Trapalhões isso não ficava algo forçado, né? Estava dentro do roteiro dos filmes e se conectava com a mensagem, com os valores que usualmente eram comuns nos filmes dos Trapalhões, né? Sempre tinha um romance, como você falou, as cenas de perseguição, então não ficava forçado, quer dizer, eles não pegavam um tema que estava agendado pela mídia, pela sociedade, levavam para os filmes isso de uma forma fria. O próprio estilo dos Trapalhões esquentava esses temas, né? Era coerente. Eu vou dizer uma palavra simples, mas eu acho que tem tudo a ver com os filmes dos Trapalhões. Passavam uma verdade. Eles eram autênticos. Eles eram muito autênticos quando falavam da Amazônia, quando falavam de temas polêmicos, né? Não ficava uma coisa forçada, né? E isso é um outro mérito que a gente deve atribuir ao grupo, né? E discordo totalmente da crítica quando ela via aí alienação, desqualificava a qualidade dos filmes, do roteiro, né? Acho um grande equívoco essa interpretação de grande parte da crítica, né? Falando das mocinhas e mocinhos, da primeira metade do cinema dos Trapalhões, Monique Lafon, Silvia Salgado, Mário Cardoso eram atores. Na fase final começou Luísa Brunet, Angélica, Grupo Dominó, Gugu, reconhecidamente não atores, mas eles pegaram esses artistas que tinham um grande apelo à época para alavancar o número de espectadores no cinema.
Você acha que essa fase dos Trapalhões, se valendo desses caras todos, era um risco enorme para os filmes dos Trapalhões, já que podia ter uma ruptura na linha de interpretação? Provavelmente eles fizeram em algum momento esse cálculo, consciente ou inconscientemente, né? Há uma dose de risco grande, né? Mas foi uma estratégia que eles encontraram, primeiro para também levar esse público desses ícones, né, para as salas de cinema. Você tem uma estratégia, você pode até discutir essa estratégia, mas era uma estratégia, né? Atraíam também, de alguma forma, patrocínio. O Gugu é um cara que sempre esteve muito conectado com o mercado, com, enfim, patrocinadores, né? Eu acho que esse risco, muitas vezes, ele se mostrou perigoso e talvez não tenha funcionado, porque me lembra do Sérgio Malandro também, né, que participou. Talvez isso tenha um pouco empobrecido o cinema dos Trapalhões, se você olha na longa duração, né? Mas foi uma estratégia, e aí eu, estudando, né, a trajetória dos Trapalhões, assim, pensando como indústria, como produção, eu penso que num dado momento eles perceberam que aquelas fórmulas começavam a se esgotar. E eles foram atrás de outras fórmulas, né? Como uma tentativa de sobrevivência. Porque o público deles também foi crescendo, foi mudando, foi envelhecendo, né? Isso é algo... A TV, não é? Ela desgasta algumas imagens, né? Silvio Santos talvez seja a exceção que vai confirmar a regra. Mas veja, o Silvio Santos também ele foi se renovando, ele foi trazendo também personagens de sucesso para integrar o programa. O programa dele muda constantemente, né? Os quadros, ele se inspira muito na TV americana, né? Você tem um desgaste. Inclusive, veja, vamos pegar os astros, né? Os galãs da TV brasileira. Eles envelheceram, né? Você imaginar que o Francisco Cuoco era um cara que parava o Brasil para onde ele fosse, né? Quando ele ia para cidades capitais, enfim, um pouco mais afastadas do eixo Rio-São Paulo, né? Multidões esperavam ele no aeroporto, né? Ele, enfim, mas ele foi envelhecendo, né? Então, o público também vai envelhecendo. Então, por isso que é necessário encontrar sempre estratégias novas de renovação, né? Uma das passagens do livro do Cinema dos Trapalhões, o José Alvarenga, que dirigiu bastante os Trapalhões, conta que leu uma crítica no jornal de um filme que ele dirigiu, Os Trapalhões, e que ele chegou na casa dele e falou: ó, parei, eu não vou mais dirigir filme. A crítica acabou com ele. Daí a família dele demoveu ele da ideia, falou assim: sai agora de casa, vai no cinema, entra lá, senta, testa a reação da plateia e volta. Porque uma coisa é a crítica, uma coisa é o público. Aí ele fez isso, ele foi lá no cinema, lotado, a crítica reagia vibrando com o filme. Ele falou: não, eu estou certo, eu estou agradando o público, eu não agradei o crítico. Por que os Trapalhões não agradavam a crítica? Pois é, eu sempre me questionei bastante sobre isso, né? Se nós pegarmos toda e qualquer estatística sobre o cinema brasileiro, filmes que foram assistidos por mais de 3 milhões de espectadores, filmes que foram assistidos por mais de 1 milhão de espectadores, em geral, 50% desses filmes são os Trapalhões. Não é? 50% no mínimo, né? Você pega os 15 filmes mais vistos da história do cinema brasileiro, você tem 8 a 10 filmes dos Trapalhões, não é? Bem, a crítica cinematográfica brasileira, ela em geral tem um conceito de cinema que não é nem do cinema hollywoodiano, é do cinema europeu, né? Ela acha que os filmes europeus são filmes de valor cultural, são filmes bem elaborados, com roteiros, não é? Bem escritos, com cuidados de direção de arte, né? E ela pega esse conceito e compara com todo outro tipo de cinema que pode ser feito, né?
Então, ponto de partida é a gente imaginar que é um grande preconceito contra os Trapalhões. Sempre existiu. Um grande preconceito quanto a esse tipo de cinema que... eu escrevi isso também no meu livro, já escrevi isso em alguns artigos que eu escrevi, né? Parece que o sucesso é algo pecaminoso, né? Para grande parte da crítica, né? E os Trapalhões sempre foram menosprezados, né? Sempre foram menosprezados. Então, a minha resposta é uma resposta bem objetiva, é puro preconceito. Tenho convicção de que muitos desses críticos sequer se davam ao trabalho de assistir ao filme, né? Usavam conceitos de cinema, né? Bem fechados, conceitos de filmes, né? Bem delimitados, né? E os Trapalhões, eu acho que no momento, como eu falei, o Saltimbancos Trapalhões me parece que é uma resposta à crítica. Olha, nós podemos pegar um texto, né, considerado nobre pela crítica e podemos adaptar para o cinema e podemos fazer um bom filme, né? Os Saltimbancos Trapalhões, eu assisti 2 vezes no cinema. Já era um pouco uma intuição, né? Quando passou, só depois que eu fui me interessar por cinema, fui como acadêmico, né? Mas eu me lembro que eu assisti no Rio, com os meus sobrinhos, e em Belo Horizonte com os meus sobrinhos. E havia assistido também os filmes anteriores dos Trapalhões. Ele não foi um filme que empolgou tanta plateia, né? Porque, em geral, nos filmes dos Trapalhões, a criançada pulava, gritava, né? Torcia, ria o tempo todo, né? Os Saltimbancos é um filme mais para assistir, para acompanhar, né? Para você... A Lucinha Lins, né? Tem uma participação brilhante no filme. Ela é um filme com muitas qualidades, né? Mas eu diria que não é um filme com selo, né? Trapalhões, né? E, portanto, eu acho que na maioria das vezes eles fizeram certo, né? Dar uma grande banana, né? Ignorar a crítica e ser um grande sucesso. E ele está na memória de toda uma geração que hoje tem entre 35 e 40 anos e acima, né? A geração, eu, por exemplo, tenho 51 anos, né? E eu não consigo separar a minha infância e mesmo o início da minha adolescência dos filmes dos Trapalhões, né? Eu assisti todos e assisti alguns várias vezes, né? Exatamente porque... E hoje eu assisto de novo porque eu vejo qualidade. Não é uma questão só de memória, é também memória, mas é também de qualidade, de percepção de público, né? De interpretação. Eu acho os 4 tremendos atores de comédia, né? Os 4, com muitas qualidades, né? Então a crítica, ela vai precisar rever um dia, né? Ela vai ter que rever tudo que ela escreveu sobre Mazzaropi, sobre os Trapalhões, sobre as chanchadas, né? As chanchadas eram execradas, né? Depois as pornochanchadas foram execradas também, né? Hoje as pornochanchadas estão sendo, ainda bem, estão sendo recuperadas, né? Porque tem filmes de muita qualidade, né? De muita qualidade. Mas a crítica, em geral, fez uma leitura muito equivocada do cinema popular, do cinema de sucesso no Brasil. E quando a gente fala de cinema popular, de cinema de sucesso, né? A gente tem que falar dos Trapalhões. O senhor falou que assistiu vários filmes dos Trapalhões, né? Você não se preocupa em falar isso, porque como que reage os intelectuais que o senhor conhece, quando o senhor fala que é fã dos Trapalhões? Tem muita gente que nega, prefere falar que é o Albert Rocha, mesmo que goste claro, de claro. né? Tem um certo verniz, né? Isso tudo assim. Como que reage os seus pares quando você fala, causa um estranhamento? Excelente questão, né? Porque eu também sou professor, né? E falo para os meus alunos também, né? Em geral, eles sabem que eu gosto de filmes, que eu não tenho preconceito, eu assisto desde Bergman, diretores europeus, até Jerry Lewis, por exemplo, os Trapalhões, né? Os filmes populares, até mesmo
alguns para desconstruir mensagens que estão sendo colocadas ali, né? Falar, por exemplo, quando eu falo para meus alunos que eu gosto de Rambo, né? No primeiro momento eles ficam chocados. Aí quando eu mostro que por intermédio de Rambo você pode entender todo aquele contexto dos anos 80, da era Reagan, da volta do conservadorismo, né? No final, puxa, professor, olha que interessante, né? A gente pode assistir com outro olhar. E é isso, né? Um filme é uma obra aberta. A partir do momento que um filme é feito, ele escapa da mão do seu diretor e do seu roteirista. Porque é você que vai ver, a plateia que vai interpretar, né? Que vai consagrar ou vai simplesmente levar um filme a um fracasso, né? Eu cito sempre o exemplo de Uma Linda Mulher. Tinha tudo para dar errado. É a história da gata borralheira. 3 atrizes recusaram o papel porque não queriam fazer o papel de prostituta. A Julia Roberts era uma atriz sem nenhum espaço em Hollywood, né? Foi feito aquele filme, foi uma das maiores bilheterias e até hoje é um filme. Por quê? O imperativo aí é o público, né? Então, em geral, quando eu falo para os acadêmicos de mestrado, doutorado, eles torcem o nariz. Eles torcem o nariz, eles acham um absurdo, né? A gente eu já escrevi 2 livros sobre cinema, né? Dou aula de cinema brasileiro, né? Em princípio, de bancas, agora mesmo vou participar de uma banca de doutorado sobre cinema, né? Como eu posso gostar dos Trapalhões, né? Aí quando eles me fazem essa pergunta, como eu posso gostar dos Trapalhões, eu respondo, como eu posso não gostar dos Trapalhões, se eles fazem exatamente tudo que eu acredito, né? De um cinema popular, de um cinema brasileiro, que pega referências estrangeiras, principalmente norte-americanas, e consegue adaptar com muita eficiência a cultura, né? Quem não vai dizer que os filmes dos Trapalhões têm todo o jeito, o nosso jeito, que a gente não se identifica, né? Com aquele cinema. E para finalizar, queria que o senhor falasse o que os Trapalhões têm a ensinar a estudantes de cinema, de comunicação, no sentido no geral. O que eles têm? Qual que foi o grande legado dos Trapalhões? Eu acho que tem uma lista de temas e questões importantes, né, do legado, de aprendizagem para aquele que vai fazer cinema, para aquele que gosta do cinema, né? Acho que a primeira característica dos Trapalhões que vai deixar uma marca assim eterna dos Trapalhões é serem autênticos, né? Autenticidade, né? Acreditar naquele tipo de cinema. A segunda lição, muito competentes, extremamente sérios, né? Na produção, na escolha do roteiro, na construção do roteiro, na performance, né? Como atores. Segundo, respeitar o público. Respeitar o público, fazer um cinema, né? Ter a definição, a demarcação de um território de público e respeitar, ser fiel, né? A esse público. E por último, não menos importante, ter essa visão de mercado, né? Ter essa percepção de um diálogo, de interação, né? Entre as diversas mídias, com a cultura, lembrar da inserção das músicas nos filmes, né? Sempre tem um momento, né, de música, que é uma tradição do cinema brasileiro, inclusive, né? Uma tradição, né? Então, acho que eles foram originais, autênticos, com essa leitura de mercado, né? E fazer um cinema muito verdadeiro, né? Um cinema que fluía com muita naturalidade. Eles eram eles, né? Acho que o mais importante é a autenticidade, o que é muito raro no cinema brasileiro. Na cultura da mídia brasileira isso é muito raro, né? É isso. Muito obrigado.